Eu já passei por formaturas sob chuva, por madrugadas frias em campo, por inspeções que fariam qualquer um desmoronar. Mas nada me preparou para o vazio das cadeiras no dia do meu casamento. Era uma tarde de sábado. Céu limpo, vento leve. Tudo parecia ensaiado para ser perfeito. Eu estava pronta, cabelo preso, maquiagem discreta, o uniforme branco por baixo do vestido, um pequeno segredo que só eu e o espelho sabíamos. A farda sempre esteve comigo, mesmo nos momentos em que o coração queria desertar. Quando as portas do salão se abriram e eu caminhei até o altar, todos se levantaram, menos as cadeiras da minha família. 6 delas, na primeira fila, com plaquinhas com os nomes deles: pai, mãe, irmão, avó, tia, primo, todas vazias. Não houve erro de horário, não houve imprevisto, houve escolha, a escolha de não estar. Eu sorri, treinei o suficiente para não deixar transparecer. Soldado aprende cedo a não demonstrar fraqueza, principalmente quando o inimigo é o próprio sangue. Enquanto o padre falava, eu me lembrava de cada mensagem que enviei semanas antes. Pai, gostaria muito que o senhor viesse. Nenhuma resposta. A única reação veio do meu irmão, por mensagem de áudio, 2 dias antes da cerimônia. Olha, a gente acha que você tá indo rápido demais. Casar com militar é complicado. E, sinceramente, esse teu jeito mandona afasta as pessoas. Boa sorte. Mas a gente vai deixar para outra ocasião. Outra ocasião. Essas palavras ecoaram na minha cabeça durante a cerimônia. Outra ocasião para me amar, para me respeitar, para me reconhecer como parte da família. Essa ocasião, pelo visto, não merecia presença. Meu marido, ou como chamamos no quartel, meu companheiro de missão, segurava firme minha mão. Ele sabia. Viu o vazio e não comentou. O silêncio entre nós foi o único voto que realmente importou naquele dia. Depois da cerimônia, as fotos foram feitas como se nada estivesse errado. Os convidados riam. O fotógrafo pedia poses, e eu sorria para um álbum que, no fundo, sabia que me perseguiria por anos. Um registro da ausência. Quando a festa acabou, sentei sozinha no camarim, olhando para o espelho. Tirei o véu, olhei para o reflexo e perguntei a mim mesma o que tinha feito de tão imperdoável. Ter seguido carreira? Ter escolhido servir? Ter me tornado a mulher que o meu pai dizia querer que eu fosse? Forte, independente, disciplinada, até perceber que isso significava não precisar mais dele? A primeira lágrima caiu quando percebi que não estava chorando por falta de amor, mas por excesso de esforço. Porque eu passei anos tentando merecer algo que nunca viria. Lembrei do dia em que entrei na academia militar. Meu pai não foi. Disse que não entendia mulher querendo brincar de soldado. Quando me formei, ele também não foi. Mandou mensagem dizendo que estava resfriado. Quando fui promovida a sargento, ele mandou um áudio rápido. Parabéns, filha, mas toma cuidado para não virar dessas mulheres que mandam mais que homem. Eu ri na época. Hoje percebo que aquilo não era humor. Era medo disfarçado. Medo de me ver crescer além do controle dele. Na lua de mel, no hotel simples que conseguimos reservar, acordei no meio da madrugada com o barulho do vento batendo na janela. Peguei o celular e abri o álbum de fotos. Passei uma a uma, olhando os rostos sorridentes de amigos de farda, colegas de base, vizinhos, e as 6 cadeiras vazias lá, no fundo, eternizadas na imagem. Aquela foto me feriu mais do que qualquer palavra poderia, porque o que dói não é a ausência em si, é o silêncio que vem com ela. Na manhã seguinte, meu marido me encontrou sentada na varanda, com a xícara de café esfriando nas mãos. Tá pensando neles? Ele perguntou. Eu só balancei a cabeça. Eles vão se arrepender. Não, amor. Eles nunca vão se arrepender. Mas um dia, vão perceber que o silêncio também deixa cicatriz. De volta à rotina, tentei não pensar no assunto. Fui trabalhar, cumpri meus turnos, treinei recrutas. No quartel, ninguém sabia. Ali, eu era só a sargento Helena. Eficiente, firme, responsável. Ninguém imaginava que por baixo da farda havia uma mulher que acabou de entender que nem todo soldado volta da guerra com medalhas. Alguns voltam apenas com cicatrizes bem escondidas. Mas o universo tem um jeito curioso de testar nossa disciplina. 2 semanas depois do casamento, numa terça-feira à noite, o celular vibrou com uma notificação de mensagem. Era dele. Filha, preciso de R$8.400 para o casamento do seu irmão. É urgente. Sem saudade,
sem parabéns, sem sequer um "como você está?". O mesmo homem que não foi capaz de me dar um abraço no altar agora me tratava como caixa eletrônico com sobrenome. Fiquei olhando para a tela por longos minutos. Li e reli a mensagem, como quem observa um inimigo voltando ao campo de batalha achando que a guerra ainda está em aberto. A ironia era afiada. Ele pediu ajuda financeira justamente para o evento que ele escolheu prestigiar no lugar do meu. O casamento do meu irmão, o filho preferido, o orgulho da família, o que nunca precisou se provar porque sempre teve alguém limpando o caminho à frente. A raiva veio, mas controlada. O tipo de raiva que não grita, que não quebra copo. A raiva que respira fundo, planeja e sorri de canto. Porque o que eu aprendi servindo é simples. O silêncio certo, na hora certa, derruba mais do que 1000 palavras. Naquela noite eu não respondi. Apenas deixei o celular na mesa, fui até o quarto e encostei a cabeça no travesseiro. O rosto dele, o olhar frio no dia em que eu contei que ia me casar, veio à mente. Não acredito nesse casamento. Militar com militar não dá certo. Você vai acabar sozinha. Talvez ele estivesse certo em uma coisa. Eu estaria sozinha. Mas pela primeira vez por escolha, não por rejeição. Passei horas acordada, ouvindo o som distante dos carros na rua, até que uma decisão começou a se formar na minha cabeça. Eu não ia me explicar. Não ia justificar. Não ia tentar mudar a narrativa. A resposta viria no mesmo tom que ele sempre usou comigo. Frio, direto e impessoal. Quando amanheceu, o sol atravessava as persianas e desenhava listras no chão da sala. Sentei na mesa, abri o celular e olhei de novo a mensagem. Preciso de 8.400 reais para o casamento do seu irmão. Abri o aplicativo do banco, digitei 5 reais, escrevi na descrição. Pix enviado com sucesso, kkkk. Apertei confirmar e esperei a tela carregar. Pix enviado. Silêncio. Satisfação. Não era vingança. Era declaração de independência. Um gesto pequeno, simbólico, mas carregado de anos de engasgos. Pela primeira vez, eu não pedi desculpas por existir. E naquele instante, mesmo sem saber, eu acendi o estopim de uma guerra que já estava prestes a explodir. Na manhã seguinte ao envio do Pix, o silêncio parecia ter peso. Era como se o ar tivesse ficado mais espesso dentro de casa. Um tipo de calmaria que só antecede as tempestades. A notificação de leitura veio, mas nenhuma resposta. Nenhum ponto, nenhum emoji, nenhuma tentativa de explicar, de disfarçar ou de culpar. Nada. Eu sabia que, naquele exato momento, do outro lado da tela, meu pai devia estar sentado à mesa da cozinha, olhando para o celular com aquela expressão entre surpresa e ofensa que ele usava quando perdia o controle. Era o mesmo olhar que ele lançava quando eu o contrariava ainda menina, quando recusava abaixar a cabeça ou aceitar suas ordens sem questionar. Cresci aprendendo que, em casa, obediência era sinônimo de amor e que desafiar significava ingratidão. Cresci ouvindo que mulher disciplinada era mulher calada, mas o quartel me ensinou outra coisa. Silêncio não é submissão, é estratégia. As horas foram passando e nada aconteceu. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem direta. Só o eco mudo da decisão que eu havia tomado. Mas no fim da tarde, quando o sol já começava a pintar o chão da sala com aquele tom dourado de despedida, o celular vibrou de novo. Não era meu pai, era minha mãe. Filha, que palhaçada foi essa? Seu pai está furioso. Você sabe que ele tem o coração fraco. Não devia provocar. Fiquei olhando a mensagem por longos minutos, tentando decidir se respondia. Eu poderia ter explicado, dito que estava cansada de ser tratada como fonte de recursos, que já não suportava ser lembrada apenas quando a família precisava de algo que dinheiro pudesse comprar. Mas as palavras morriam na garganta. Qualquer explicação pareceria uma tentativa de justificação, e eu já não devia justificativas a ninguém. Apenas desliguei as notificações e deixei o aparelho virado para baixo na mesa. 2 dias depois, a paz aparente começou a ruir. As mensagens começaram a chegar em ondas. Primeiro da minha mãe, depois das tias, em seguida dos primos. Você magoou seu pai. Isso é coisa de gente sem coração. Você se acha melhor que todo mundo agora que tem farda. Algumas vinham disfarçadas de conselhos, outras carregadas de veneno. Li todas em silêncio, um a um,
sentindo a antiga culpa tentar abrir caminho dentro do peito. Era uma sensação familiar, quase confortável, como uma velha dor que insiste em ser lembrada. Passei anos aceitando essa culpa como parte da rotina, como se fosse um imposto emocional por ter escolhido um caminho diferente. Mas dessa vez, algo em mim havia mudado. Eu não me sentia mais devedora, nem do amor deles, nem da aprovação que usavam como moeda de controle. Meu marido percebia o clima silencioso que tomava conta de mim, mas não perguntava. Ele tinha o tipo de sabedoria que só quem também serve aprende, o valor de não interferir nas batalhas internas do outro. À noite, quando nos sentávamos na varanda para respirar um pouco, ele apenas me entregava uma xícara de café e deixava o silêncio preencher o espaço. E, em meio àquela rotina contida, comecei a pensar em tudo que tinha feito pela minha família desde que comecei a trabalhar. Lembrei dos dias em que enviava parte do meu soldo para ajudar nas contas de casa, dos empréstimos que fiz para pagar o conserto do carro do meu irmão, das vezes em que adiei sonhos meus para garantir o conforto deles. Lembrei de como, quando meu pai ficou doente, eu passava horas na estrada, de farda, indo direto do quartel para o hospital, sem reclamar. Lembrei de como, quando ele melhorou, disse que fez tudo sozinho, porque homem que é homem se levanta sem ajuda. Foi ali que percebi. O que me doía não era o pedido dos 8.000, era a naturalidade com que ele o fez, como se fosse meu dever pagar pelos sonhos dos outros, como se o sangue que corre nas veias bastasse para justificar qualquer abuso. No quartel, chamamos de preço do sangue o peso da lealdade que vem de onde menos se espera. É um conceito não escrito, mas que todos entendem. O sangue exige fidelidade, mas às vezes cobra com juros altos demais. Eu comecei a sentir que a minha família tratava o meu sucesso como uma dívida que nunca se quita. Um lembrete constante de que eu deveria compensar a ausência deles com dinheiro, com obediência, com silêncio. E foi por isso que o gesto do Pix não foi uma brincadeira, foi uma ruptura. 5 dólares como símbolo de que minha dívida tinha acabado. No terceiro dia após o envio, recebi um áudio do meu irmão. A voz dele, fria, cortante, carregava o mesmo tom de desprezo que ele sempre usava quando queria me atingir. Você passou dos limites, Helena. O pai ficou uma fera. Disse que te deserdaria se tivesse algo para deixar. E quer saber? Tá certo. Você é uma vergonha para a família. Tá achando que porque usa farda é melhor do que nós? Vai ver quando o quartel não quiser mais saber de você. Ouvi tudo até o fim, sem pular, sem reagir. Depois, simplesmente apaguei. A partir dali, comecei a observar como a rejeição deles não me destruía mais, apenas me ensinava. No fundo, eu sabia que aquilo era uma reação de quem perdeu o poder de manipular. Gente acostumada a mandar grita quando percebe que a ordem não funciona mais. Era só isso, uma gritaria de impotência. Ainda assim, algo dentro de mim se partia em silêncio. Não pela falta deles, mas por entender que o amor que eu sentia sempre foi unilateral. As semanas seguintes foram uma mistura de rotina e inquietação. No trabalho, eu seguia firme, comandei operações, assinei relatórios, treinei novatos, mas à noite, ao chegar em casa, era como se o peso das mensagens me esperasse na porta. Eu as lia, não para responder, mas para estudar. Cada frase era uma tentativa de invasão emocional, uma guerra psicológica disfarçada de afeto. E foi numa dessas noites que o telefone tocou novamente. Mas desta vez não era mensagem, era ligação. Número do meu pai. Hesitei por alguns segundos antes de atender. Alô? Do outro lado, a voz veio carregada de falsa serenidade, o tom que ele usava quando estava prestes a manipular. Filha, tudo bem? Olha, sua mãe tá preocupada. A gente não quer briga, tá? Só achei muito feio o que você fez. Não era pra tanto. Foi uma brincadeira de mau gosto, digamos assim. E veja bem, seu irmão realmente tá precisando. Você sabe como é caro casar hoje em dia. Ouvi tudo, sem interromper. Ele falava como se nada tivesse acontecido, como se o fato de ter me ignorado no dia mais importante da minha vida fosse um detalhe. O mesmo homem que não apareceu no meu casamento agora me explicava, com didatismo de professor, por que eu deveria ajudar no do outro filho. Quando ele terminou, houve um pequeno silêncio, e eu respondi: Pai,
O Senhor teve a chance de me apoiar quando eu mais precisei. Agora é a minha vez de escolher. E eu escolhi paz. Do outro lado, o silêncio que se seguiu foi denso, pesado, quase palpável. E então ele desligou. Sem despedida, sem palavra final. Apenas o ruído seco da desconexão. Depois disso, o ambiente ficou ainda mais tenso. Minha mãe parou de mandar mensagens. Os parentes sumiram. Por um breve período, a paz reinou, e eu comecei a acreditar que a tempestade havia passado. Mas paz demais sempre foi sinal de que algo se move nas sombras. No quartel, aprendi a identificar os sons antes do ataque. E aquele silêncio tinha som de armadilha. Foi nessa época que comecei a notar pequenos sinais de que algo estava prestes a acontecer. Meu irmão postava indiretas nas redes sociais. Frases sobre ingratidão, família, respeito. Algumas tias comentavam com emojis tristes e os primos davam risada. Eu não respondia, mas lia tudo. Cada palavra era como uma granada emocional lançada na minha direção. Só que dessa vez, eu tinha trincheira. Numa noite de domingo, enquanto lavava a louça, meu marido entrou na cozinha e disse: "A gente devia trocar as fechaduras." Eu o olhei, surpresa. "Por quê?" E ele respondeu com a calma de quem já viu mais conflitos do que gostaria. "Porque tem gente que não entende que a porta se fecha por segurança, não por rancor." A frase dele ficou martelando na minha cabeça até o dia seguinte. Foi então que decidi seguir o conselho. Liguei para um chaveiro, marquei horário e, em menos de 1 hora, a casa tinha novos códigos, novas chaves, novas fronteiras. Quando a porta se fechou pela última vez, senti um peso sair dos ombros. Enquanto observava o chaveiro se afastar pelo portão, percebi que aquela pequena ação simbolizava tudo o que eu precisava fazer com minha vida. Trocar as fechaduras emocionais, mudar os códigos de acesso, redefinir quem podia ou não entrar. Aquela casa simples, mas conquistada com meu esforço, agora era meu território, e nenhum sobrenome seria senha para invadi-la outra vez. Naquela noite, sentei no sofá, luz apagada, e deixei o som do vento preencher o silêncio. Não era tristeza. Era alívio. Pela primeira vez, eu não me sentia filha, nem culpada, nem obrigada. Eu me sentia dona. Dona de mim, da minha história e do meu direito de fechar a porta quando o perigo veste o rosto da família. E assim, terminou o segundo ato da minha guerra particular. Sem tiros, sem gritos, apenas o som discreto de uma fechadura nova girando no trinco. Eu ainda não sabia, mas aquele clique metálico seria o prelúdio do que viria a seguir. O dia em que o sangue tentaria invadir meu lar disfarçado de autoridade. O envio daquele Pix de 5 ares não foi apenas uma resposta. Foi o encerramento de um ciclo inteiro da minha vida. No momento em que confirmei a transferência, percebi que estava assinando algo invisível, minha independência emocional. Mas o que eu não sabia era que esse pequeno gesto, aparentemente inofensivo, iria ecoar como uma explosão dentro da estrutura frágil que sustentava minha família. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. As notificações se acumulavam como tiros sucessivos. Grupos de família, mensagens privadas, áudios, figurinhas de ironia barata. Era como se, de repente, eu tivesse me tornado o inimigo comum. Li algumas. Outras, deletei antes mesmo de abrir. O tom era o mesmo. Ofendido, moralista, teatral. Você devia respeitar seu pai. Isso é o que dá querer ser mais homem que os homens. Dinheiro não compra caráter, Helena. Cada frase parecia tirada do mesmo roteiro. Não respondi a nenhuma. Nem uma linha. Aprendi no quartel que o silêncio é mais poderoso do que qualquer discurso quando usado na hora certa. Eles esperavam reação. Esperavam o escândalo, a explicação, o pedido de desculpas. Não dei nada. E quanto mais eu me calava, mais eles falavam. Era como se a minha quietude fosse um espelho em que eles viam a própria covardia refletida. Durante os dias seguintes, a hostilidade se transformou em narrativa. Minha mãe começou a contar para conhecidos que eu estava passando por uma fase difícil, que a farda subiu a cabeça, que ninguém entendia mais essa nova Helena. Meu irmão, por sua vez, usava as redes sociais para soltar farpas veladas, postando frases como: "A ingratidão é o câncer da alma",
e recebendo uma chuva de corações e comentários de apoio de parentes, que nunca se lembraram do meu nome quando eu mais precisei. Eu observava tudo de longe, sem reagir, mas o silêncio, por mais poderoso que fosse, às vezes pesava. Porque não há treino que nos ensine a não doer quando o ataque vem de quem a gente um dia chamou de casa. Meu marido tentava me distrair. Saíamos para caminhar, para jantar, para rir do cotidiano. Mas eu percebia nos olhos dele aquela preocupação silenciosa de quem entende que existe uma guerra que não se vence com conversa. Em alguns momentos, quando eu me via sozinha, lembrava das palavras do meu pai no passado, repetidas tantas vezes que se tornaram parte da minha mente. Família é tudo o que você tem. E agora eu via que talvez ele estivesse certo, só que de outro jeito. Família é tudo o que você tem até perceber que é o que mais te consome. Numa manhã de domingo, recebi uma ligação inesperada. Era uma tia distante, dessas que só aparecem em velório ou festa de batizado. A voz dela veio carregada de falsa doçura. Helena, querida, tudo bem? Seu pai tá muito triste, viu? Ele fala que você virou outra pessoa. Disse que nunca esperou isso de você, que você o humilhou diante de todo mundo. Engoli seco antes de responder. Tia, ele me humilhou primeiro quando escolheu não ir ao meu casamento. Eu só devolvi o favor com juros baixos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse processar o que ouviu, e então respondeu. Você sempre foi rancorosa, menina. Por isso nunca vai ser feliz. Desliguei antes que ela terminasse a frase. Fiquei olhando para o celular, o número ainda brilhando na tela, e senti um misto de raiva e compaixão. Eles não entendiam, e talvez nunca fossem entender. À noite recebi uma mensagem de um número desconhecido. Espero que esteja satisfeita. O pai está passando mal. Nenhum contexto, nenhuma assinatura. Fiquei olhando para aquelas palavras e me perguntei se era verdade ou manipulação. Por reflexo, cheguei a abrir o aplicativo do banco novamente, a tela azulada me encarando, pedindo o valor da transferência. E por um instante, pensei em ceder. Não por pena, mas por exaustão. Só que então, lembrei da cadeira vazia do meu casamento. Lembrei do olhar frio, da indiferença, e percebi que se eu voltasse atrás, nada mudaria. Ajudar não era o problema. O problema era ser tratada como se minha ajuda fosse uma obrigação, como se meu valor só existisse enquanto eu estivesse pagando as contas emocionais deles. Fechei o aplicativo e coloquei o celular de lado. Aquela noite foi longa. Eu deitada na cama, o teto me encarando, o ventilador girando devagar. O som das hélices parecia o tic-tac de um relógio, lembrando que o tempo não espera ninguém. E eu me dei conta de que, pela primeira vez, minha lealdade estava mudando de direção. Ela já não era mais com eles. Era comigo mesma. Nos dias seguintes, meu pai voltou a tentar contato. Primeiro com mensagens curtas, depois com áudios mais longos, sempre variando entre o tom de vítima e o de carrasco. Eu só pedi ajuda, filha. Não precisava me ridicularizar. Você não sabe o que é respeito mais. Deve ser essa vida de quartel, que te deixou dura demais. Cada frase era uma tentativa de quebrar o muro que eu estava erguendo, mas quanto mais ele batia, mais sólido o muro ficava. Eu ouvia os áudios até o fim, não porque queria me punir, mas porque cada palavra dele me lembrava de onde eu vim, e porque eu não podia voltar. Foi numa quarta-feira à noite que o conflito atingiu o primeiro ponto de virada. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, ainda com o uniforme de instrução, quando meu marido me chamou para ver algo no celular dele. Era uma publicação num grupo de Facebook da cidade, feita por uma das minhas tias. A legenda dizia: triste ver uma filha que se esquece de quem a criou. O sucesso subiu a cabeça, e agora humilha os pais publicamente. Havia uma foto minha em farda, retirada de uma cerimônia antiga, usada sem permissão. A postagem tinha dezenas de comentários. Pessoas que eu mal conhecia me julgando, me atacando, me chamando de arrogante, de ingrata, de fria. Por alguns segundos, o chão pareceu desaparecer sob meus pés. O rosto ficou quente, o coração acelerado. Eu me sentei no sofá e fiquei olhando para a tela como quem observa um incêndio que começou pequeno e se espalhou rápido demais. O fogo estava fora de controle, mas eu sabia que correr em direção a ele só aumentaria as chamas. Respirei fundo, fechei o celular e decidi que não responderia. Nenhuma palavra, nenhum post,
Nenhuma defesa. No quartel, quando uma situação ameaça sair do controle, existe uma ordem simples: manter posição. E foi exatamente o que fiz. Mantive posição, mesmo com a raiva pulsando, com a injustiça queimando. Permaneci em silêncio, porque sabia que qualquer reação seria usada contra mim. E de algum modo, esse autocontrole começou a me fortalecer. Os dias que se seguiram foram de um tipo de tensão diferente, um silêncio cheio de ruídos internos. Eu passava as manhãs focada no trabalho, as tardes treinando, as noites tentando descansar, até que uma nova mensagem surgiu, dessa vez de um número que eu não reconheci, mas cujo tom era inconfundível. Você pensa que é melhor que a gente porque usa essa farda, né? Quero ver quando precisar de família. O sangue cobra. Parei de ler na terceira linha. O sangue cobra. Essa frase ficou gravada na minha mente como um eco ancestral, porque no fundo, era exatamente isso que eles acreditavam, que laço de sangue é uma dívida eterna, uma corrente disfarçada de amor. Naquele mesmo dia, tomei uma decisão prática. Pedi ao meu marido que trocássemos não só as fechaduras, mas também as senhas do portão eletrônico e o código do alarme. Ele não perguntou o motivo, apenas fez. O barulho metálico da fechadura sendo substituída era quase terapêutico, como se cada clique representasse uma cicatriz sendo costurada. Quando o chaveiro terminou, guardei as novas chaves dentro de uma pequena caixa de madeira que ficava na gaveta da mesa. Não eram apenas chaves de casa, eram símbolos. Cada uma representava uma fronteira que eu não permitiria ser cruzada novamente. Naquela noite, ao deitar, percebi que algo em mim havia mudado definitivamente. O medo de decepcionar tinha dado lugar à serenidade de quem não deve mais nada a ninguém. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente, sem pesadelos, sem culpa. Apenas com a sensação de que o silêncio, embora solitário, era finalmente meu aliado. Mas paz demais nunca dura muito quando há gente disposta a destruí-la, e eu devia saber disso melhor do que ninguém. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de uma amiga do quartel. Helena, tá tudo bem? Seu nome tá rodando num grupo aqui. Parece que sua família tá comentando coisa feia. Respirei fundo antes de abrir o aplicativo. As postagens se multiplicavam, todas cheias de insinuações. Trair o sangue é pior que trair a pátria. Nem toda farda esconde o caráter. Militar ou não, o karma vem. Eram frases jogadas no vento, mas com o endereço certo. Eu. E foi ali, sentada na beira da cama, que entendi de vez o que aquele pix tinha provocado. Não era sobre dinheiro. Era sobre poder. Pela primeira vez eu tinha tirado deles o controle que exerciam sobre mim, e isso os deixava em pânico. Eu era a filha que não chorava mais, a mulher que não cedia, a militar que aprendeu que comando também é saber quando recuar. Eles podiam tentar me pintar como quisessem, a fria, a ingrata, a insensível, mas, pela primeira vez, eu sabia quem eu era. Naquele instante, o telefone vibrou de novo. Era uma nova mensagem do meu pai. Só uma frase. Você ainda vai se arrepender. Li, apaguei e sorri de leve, porque ele estava errado. Eu não ia me arrepender. Eu já tinha feito isso a vida inteira. E agora, o arrependimento era dele. Trocar as fechaduras parecia, à primeira vista, um gesto pequeno, um ato prático, quase banal. Mas para mim, foi o equivalente a erguer uma muralha invisível entre o passado e o presente. Eu fiquei observando o chaveiro enquanto ele trabalhava, o som metálico das ferramentas se misturando ao ranger suave da madeira da porta. Cada estalo da chave antiga sendo removida me dava a estranha sensação de estar expulsando fantasmas. Quando ele terminou, me entregou um chaveiro novo com 4 cópias idênticas. Peguei uma, senti o peso frio do metal e pensei em quantas vezes aquele mesmo portão fora aberto sem que eu soubesse. Em quantas ocasiões minha casa tinha deixado de ser refúgio para se tornar campo neutro, vulnerável. Agora não mais. Naquela noite, quando girei a nova chave pela primeira vez, senti algo que não sentia havia muito tempo. Controle. O clima em casa mudou sutilmente depois disso. O silêncio ganhou uma espessura diferente, mais protetora, quase confortável. Meu marido notou a diferença em mim, embora não dissesse nada. Ele tinha o olhar atento de quem também veio da vida militar, de quem entende que nem toda guerra é travada com armas visíveis. Às vezes,
É no campo emocional que se decide o destino das batalhas. E, de certa forma, foi isso que aconteceu comigo. Eu estava declarando guerra ao padrão invisível que minha família sempre impôs. A partir daquele momento, eles não entrariam mais sem convite, nem na minha casa, nem na minha vida. Os dias seguintes correram em falsa tranquilidade. Trabalhei no quartel, cumpri escalas, ri com colegas, fiz relatórios. Mas a tensão morava dentro de mim, silenciosa, como uma sirene interna que nunca desliga. Todas as noites, antes de dormir, eu checava as travas, testava o portão eletrônico, confirmava os alarmes. Era uma mania que veio de anos em operações, mas agora carregava outro sentido, o de garantir que ninguém mais atravessaria minha paz. Certa tarde, quando cheguei em casa, encontrei um envelope empurrado por baixo do portão. Nenhum remetente. Só meu nome escrito com aquela caligrafia que eu reconheceria até de olhos fechados. A do meu pai. Peguei o envelope com cautela, como quem manipula material explosivo. Lá dentro, uma folha dobrada ao meio, com poucas linhas. Você acha que fechando a porta vai se livrar do sangue que corre nas suas veias? Pode trocar todas as fechaduras do mundo, Helena, mas o sangue encontra caminho. Li, dobrei novamente e guardei no fundo da gaveta. Não valia a pena responder. Aquilo não era uma carta. Era uma provocação. Ele queria me fazer reagir. Queria me tirar do eixo, me forçar a ceder. Mas eu não seria o elo fraco dessa corrente outra vez. O tempo passou, e as tentativas de contato mudaram de tom. Minha mãe voltou a mandar mensagens curtas, quase neutras, testando o terreno. Seu pai está doente. Seu irmão vai casar em breve. Estamos preocupados com você. Eu lia todas, mas não respondia. Já conhecia o ciclo. Primeiro o silêncio, depois o drama, e por fim o pedido. Era uma coreografia antiga, ensaiada à exaustão. Só que dessa vez, eu não dançaria. O controle remoto da minha vida finalmente estava nas minhas mãos, e eu pretendia mantê-lo firme. No entanto, o destino tem um jeito cruel de testar nossa convicção. Numa manhã de sábado, acordei com o som insistente da campainha. Eram 7 da manhã, um horário em que ninguém de bom senso aparece sem aviso. Meu marido ainda dormia. Fui até a janela e vi pelo portão uma figura familiar. Meu irmão. Estava de camiseta, com o celular na mão e um sorriso cínico no rosto. "Helena, abre aí, precisamos conversar!" gritou. Eu demorei um pouco para responder. "Conversa? Sobre o quê?" perguntei, mantendo o tom calmo. "Sobre família", ele disse, o sorriso se desfazendo. "Pai quer resolver as coisas." Resolvi descer. Fiquei atrás do portão, sem abrir. Ele tentava parecer tranquilo, mas o olhar denunciava a irritação. "Por que vocês não me deixaram em paz?" perguntei. "Você acha bonito o que fez? Mandar R$5 pro pai? Tá todo mundo falando disso." Ele ficou mal. Eu respirei fundo. "Vocês ficaram mal porque perderam o controle, não o dinheiro." Ele riu, um riso curto, nervoso. "Você sempre foi metida. Tá achando que essa farda te protege?" A maneira como ele disse "essa farda" me atingiu como um tapa. Era o mesmo tom de desprezo que meu pai usava quando dizia que mulher fardada era aberração. "A farda não me protege, mas me lembra quem eu sou", respondi. "E você? Quem é?" Ele ficou em silêncio, o rosto travado. Depois deu um passo atrás. "O pai vai resolver isso do jeito certo", disse, antes de virar as costas e ir embora. Naquela noite, contei tudo ao meu marido. Ele ficou quieto por um instante. Depois disse apenas: "Eles estão te provocando para você reagir. E se você reagir, eles vencem." Eu sabia que ele tinha razão, mas algo dentro de mim queimava. Eu não temia confronto, mas temia o tipo de guerra que destrói por dentro. Passei os dias seguintes atenta, evitando sair sozinha, observando qualquer movimento diferente na rua. O instinto militar é como uma antena. Capta a tensão no ar antes mesmo de ela se manifestar. E o ar estava pesado. Na terça-feira, o inevitável aconteceu. Cheguei em casa e encontrei o portão entreaberto. Nenhum sinal de arrombamento, nada quebrado, mas o cadeado estava torto, como se alguém tivesse tentado forçar. O estômago se contraiu. Entrei devagar, olhei cada cômodo, conferi tudo. Nada faltando, mas havia algo estranho. Um pequeno envelope sobre a mesa da sala. Dentro, uma única chave velha, enferrujada, amarrada com barbante, e um bilhete.
Ainda tenho a chave original. Fiquei parada por minutos, o bilhete tremendo entre os dedos. O gesto era claro. Ele queria me lembrar que, por mais que eu tentasse me proteger, ele ainda acreditava ter acesso a mim, físico e emocional. Guardei a chave num saco plástico, fechei e coloquei no cofre, junto com documentos importantes. Não por medo, mas por precaução. Nos dias que se seguiram, comecei a registrar tudo. Mensagens, prints, horários, qualquer coisa que pudesse servir como prova. Não era paranoia, era protocolo. Eu sabia que quando as pessoas perdem o controle sobre você, tentam recuperar pelo caos. E meu pai sempre teve talento para transformar o caos em palco. Foi por isso que, quando a campainha tocou novamente, uma semana depois, às 9 da manhã de um domingo, eu já estava preparada. Olhei pela câmera do portão e vi o que eu mais temia, meu pai. Ao lado dele, 2 homens de uniforme, policiais. Um deles segurava um papel dobrado. Meu coração acelerou, mas meu rosto permaneceu sereno. Abri o interfone. Em que posso ajudar? Perguntei. Helena, disse ele com aquele tom teatral que usava quando queria público. Estou aqui com a polícia. Tenho o direito de entrar. Você tem coisas minhas aí dentro. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. O vento balançava as folhas do jardim e eu podia ouvir o som distante de um cachorro latindo na rua. O policial se aproximou da câmera e falou num tom neutro. Senhora, estamos aqui apenas para verificar uma reclamação de pertences retidos. O senhor diz que tem objetos dele nessa residência. Respirei fundo. Mantive a voz firme. Senhores, este imóvel é meu. Tenho todos os documentos. Nenhum pertence dele está aqui. E ele não tem permissão para entrar. Eles se entreolharam. O outro policial fez um gesto discreto, pedindo calma. Podemos conversar pessoalmente, senhora? Claro, respondi. E destravei o portão. Mas antes de abrir completamente, tirei o celular do bolso e comecei a gravar. Não era medo. Era preparo. Quando saí, o sol batia forte. Meu pai usava a velha camisa de linho branca, aquela que ele vestia em aniversários, como se quisesse transmitir uma imagem respeitável. Mas eu o conhecia bem demais para cair naquela encenação. Os olhos dele estavam frios, e o sorriso, forçado. Então é assim que você trata o próprio pai? Disse, enquanto os vizinhos começavam a aparecer nas janelas. O pai que te criou, que te deu tudo, agora é tratado como criminoso. Eu permaneci firme, sem alterar o tom. O senhor veio com a polícia, pai. Quem está tratando quem como criminoso? Ele abriu a boca, mas não respondeu. Tentou mudar de assunto, apontando para a casa. Tem documentos meus aí. Coisas antigas, cartas, fotos. Tudo o que o senhor me deu, pai, está guardado. Nada disso dá direito de invadir meu lar. O policial interrompeu, tentando acalmar. Senhor, não temos mandado. Se não há provas concretas, não podemos forçar a entrada. A senhora está no direito dela. Por um instante vi algo quebrar dentro dele. O rosto endureceu e o tom de vítima desapareceu. Você vai se arrepender, Helena, disse baixo, antes de virar as costas e se afastar. Eu fiquei parada no portão, observando enquanto ele se distanciava. Os policiais se desculparam e foram embora também. Quando o portão se fechou novamente, a sensação que ficou foi de uma mistura de tristeza e alívio. Entrei, travei a porta e encostei as costas nela, deixando o corpo deslizar até o chão. Pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não de medo, mas de luto. Luto pela filha que ainda esperava reconhecimento, pela mulher que acreditava que o sangue valia mais do que respeito. Agora eu sabia, não valia. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, sentei na varanda com uma xícara de café e observei o portão. O código novo piscava discretamente em azul, firme, seguro. Um símbolo pequeno, mas suficiente. Eu não sabia o que viria a seguir, mas estava pronta. Porque às vezes, o que mais assusta o inimigo é perceber que a gente não tem mais medo dele. E naquela noite, ao fechar os olhos, tive um pensamento simples, quase sereno. A porta estava trancada, o código era novo, e finalmente, quem estava do lado de fora não tinha mais poder algum sobre quem eu me tornei. Os dias que seguiram aquela visita com a polícia foram de uma calma falsa, a mesma que antecede o som distante de trovões. O portão fechado,
O código novo e as travas duplas me davam a sensação de segurança, mas o corpo ainda reagia como se estivesse em alerta permanente. Eu dormia pouco, acordava com o menor ruído, e cada mensagem que chegava no celular fazia o coração acelerar por um instante. Meu marido dizia que era natural, que quem viveu sob tensão aprende a desconfiar até da brisa. Talvez ele tivesse razão. Eu não tinha medo do que poderiam fazer fisicamente, mas sabia que as guerras mais destrutivas não deixam marcas no corpo, deixam no nome. E eu já podia sentir que era o meu nome o próximo alvo. Naquela semana, o assunto parecia ter se espalhado como fumaça. Colegas do quartel começaram a fazer perguntas sutis. Tudo bem em casa, sargento? Ouvi dizer que teve confusão com família. Eu respondia sempre com o mesmo sorriso educado, o mesmo tom neutro que aprendi a usar nas inspeções. Tudo sob controle. Era a verdade, ainda que o controle custasse noites sem sono e uma calma calculada. Mas a sensação de estar sendo observada crescia. Eu sabia que o tipo de humilhação que minha família gostava era a pública, o espetáculo, e se não conseguiram me abalar com gritos, fariam isso com palavras. No sábado, a tempestade chegou. Eu estava terminando de lavar a louça quando o celular vibrou na bancada. Uma mensagem de uma amiga do colégio, que eu não via há anos. Helena, tá tudo bem? Vi umas coisas na internet. Fiquei preocupada. Meu estômago se fechou. Abri o link que ela enviou, e o mundo pareceu girar por um instante. Lá estava, uma postagem pública feita pela minha tia, a mesma que adorava se passar por guardiã da moral, dizendo que eu havia humilhado meu pai por pura arrogância, que havia trancado a casa para ele com a polícia assistindo, e que militar nenhuma apaga o passado de filha ingrata. A publicação tinha mais de 200 comentários. Pessoas que nunca pisaram na minha casa opinavam como se estivessem lá, como se soubessem cada detalhe da minha vida. Passei alguns minutos rolando os comentários. Li acusações, julgamentos, ofensas. Diziam que eu me achava superior, que a farda subiu a cabeça, que fama e dinheiro corrompem até quem jurou servir à pátria. Vi parentes distantes, colegas de infância, até vizinhos de anos atrás participando do coro. Era um linchamento disfarçado de compaixão. E o mais cruel era perceber como todos repetiam as mesmas palavras, as do meu pai. Ele havia conseguido o que queria, transformar minha defesa em vilania, minha proteção em abandono, minha dignidade em desrespeito. Meu marido entrou na cozinha, viu meu rosto pálido e entendeu sem que eu dissesse nada. Pegou o celular da minha mão, leu algumas linhas e colocou sobre a mesa. Não leia mais isso, disse em voz baixa. Eles querem te ver reagir. Mas era impossível não ler. Era impossível ignorar o veneno sendo espalhado em meu nome. Eu me sentei e fiquei olhando para a tela apagada, o reflexo do meu rosto borrado. Lembrei de quando era adolescente e tentava ser perfeita para agradar meu pai. Boas notas, disciplina, obediência. Nunca foi suficiente. E agora, adulta, com carreira sólida, casamento, estabilidade. Ainda assim eu era culpada. Culpada por existir sem precisar deles. Passei o domingo em silêncio. Não chorei, não gritei, não escrevi nada. Apenas fiquei quieta. É estranho como o silêncio muda de forma dependendo do momento. Às vezes ele pesa como pedra. Outras vezes, é leve como escudo. Naquele dia, ele foi meu abrigo. Eu precisava pensar, entender até onde eles iriam, e o que eu estava disposta a suportar. A linha entre suportar e reagir é fina, e quem vive de disciplina aprende a reconhecer o ponto de ruptura antes que ele chegue. Na segunda-feira, o inevitável aconteceu. Meu pai me ligou. Eu não atendia desde o dia da visita com a polícia, mas naquela manhã, algo me fez deslizar o dedo e aceitar a chamada. Do outro lado, a voz dele veio calma, quase cordial. Filha, você tá vendo o que tá acontecendo? Você podia acabar com isso agora. Bastava pedir desculpa. Por um momento, pensei ter ouvido errado. Desculpa? Repeti, controlando o tom. Sim, desculpa. Você sabe como a internet é. Se você só reconhecer que exagerou, que foi um impulso, as pessoas esquecem. Ri. Um riso curto, amargo. O senhor quer que eu peça desculpa por ter me defendido? Ele suspirou, e o som do cigarro sendo aceso veio do outro lado da linha. Eu quero que a gente volte a ser família. A frase me atingiu, não pela saudade, mas pela falsidade.
Eu sabia o que significava voltar a ser família, voltar a obedecer, voltar a me calar, voltar a ser útil. Pai, respondi, o Senhor não quer paz, quer controle. E eu aprendi que obediência não é sinônimo de amor. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse com voz baixa, quase ameaçadora, você ainda vai se arrepender. E desligou. Fiquei olhando o celular na minha mão, a tela apagada refletindo minha expressão calma. A velha Helena teria chorado. A de agora apenas respirou fundo e seguiu o dia. Naquele mesmo dia, uma nova publicação surgiu. Desta vez, feita pelo meu irmão. Uma foto dele com o pai e a legenda. Alguns laços o tempo não corta. Outros, o ego destrói. Milhares de curtidas. As pessoas adoram um vilão. E eu tinha acabado de me tornar um. Colegas de farda começaram a me olhar diferente. Não por acreditarem na história, mas por saberem que em tempos de rede, reputação é tudo. E eu não podia me dar ao luxo de perder a minha. Pensei em emitir uma nota, contar minha versão, mostrar documentos, provas. Mas quanto mais pensava nisso, mais percebia que seria inútil. Quem quer acreditar na mentira, ignora qualquer prova. Foi nessa noite que tomei minha decisão definitiva. Eu não responderia, nem publicamente, nem em particular. O silêncio seria minha mensagem. Um silêncio que grita mais alto do que qualquer justificativa. Passei a semana seguinte como quem cumpre missão. No quartel, fui impecável. Em casa, discreta. Evitei ligações, evitei redes sociais, evitei alimentar o fogo. E aos poucos, percebi algo curioso. Quanto mais eu me calava, mais eles se desesperavam. Novas postagens surgiam, cada vez mais dramáticas. Filha desaparecida, pais em sofrimento, ingratidão moderna. Era quase teatral. Eles esperavam que eu desmentisse, que eu negasse, que eu caísse na armadilha de parecer culpada. Mas eu não daria esse presente. No fundo, o silêncio é o som mais poderoso da guerra, porque enquanto o inimigo grita, você o faz ouvir o eco da própria voz. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas começaram a se cansar do drama. Os comentários diminuíram. Os compartilhamentos cessaram. As curtidas rarearam. Aquela indignação pública se dissolveu como espuma. E meu pai, acostumado a ser centro de atenção, começou a perder o público. Na sexta-feira, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia: só para você saber. O corpo da mensagem trazia uma captura de tela. Uma conversa entre minha tia e uma conhecida da família. Ela não fala mais com ninguém, tá se achando. Vai acabar sozinha. O pai dela tá planejando dar o troco. Dei um leve sorriso. O troco. Sempre ele. A ideia de retaliação estava enraizada neles como herança. Mas o que eles não entendiam é que não se pode ferir quem já aceitou perder. Comecei a escrever naquele fim de semana. Não uma resposta, mas um registro. Abri um caderno novo e anotei datas, acontecimentos, frases, nomes. Era minha forma de organizar o caos, de transformar o ataque em evidência. Escrever me trouxe a mesma sensação que sinto ao desmontar e remontar uma arma. Método, clareza, controle. A diferença é que agora a munição eram palavras, e o alvo, o passado. Na semana seguinte, o silêncio voltou a reinar. Nenhum contato, nenhuma postagem. Parecia o fim da guerra. Mas eu sabia que não era. Minha família não desistia. Apenas recuava para atacar de outro ângulo. Passei a observar mais do que agir. E foi nesse estado de vigilância calma que percebi algo essencial. Meu pai não me queria de volta. Ele queria o poder de me fazer sentir errada. E quando percebeu que eu já não sentia, o desespero tomou conta. Naquela noite, sentei na varanda, olhando as luzes da rua se acendendo uma a uma. O som distante de uma motocicleta se misturava ao farfalhar das árvores. O vento trazia o cheiro de chuva. E pela primeira vez em meses, senti paz. Não a paz de quem venceu, mas a paz de quem não precisa mais lutar. Porque o silêncio, aquele que eles interpretaram como fraqueza, era, na verdade, a mais alta patente da minha resistência. Eles podiam continuar tentando, mas já não havia nada em mim que reagisse. O nome que eles tentaram manchar era o mesmo que eu limpei com disciplina e conduta. A casa que tentaram invadir agora era a fortaleza. E eu, a filha que eles chamaram de ingrata, era apenas uma mulher que aprendeu o valor da fronteira, a de não deixar ninguém ultrapassar o limite da sua paz.
O silêncio, no fim, foi a minha mensagem. E, curiosamente, foi também a única que eles nunca conseguiram responder. A notícia correu mais rápido do que eu imaginava. Bastou uma semana para que o silêncio que eu cultivava dentro de casa começasse a ecoar dentro dos muros do quartel. As paredes ali pareciam ter ouvidos. E como toda instituição feita de disciplina e boatos, bastou um murmúrio para que meu nome se tornasse assunto. Ninguém dizia abertamente, mas eu sentia os olhares. Os cumprimentos formais continuavam, mas havia uma distância diferente neles, um tipo de respeito cauteloso, como se estivessem medindo o que sabiam e o que podiam comentar. Em ambientes hierárquicos, a reputação é mais valiosa que o soldo, e qualquer rumor pode corroer anos de serviço. Eu percebia isso quando entrava na sala e as conversas diminuíam, quando alguém dizia "nada demais, sargento", e desviava o olhar. Sabia que parte da história, ou a versão manipulada dela, já tinha chegado aos corredores. Numa manhã de segunda, o tenente me chamou para conversar. "Sargento Helena, sente-se." O tom era neutro, mas eu percebi no olhar dele um resquício de desconforto. Ele não gostava de lidar com assuntos pessoais, e eu também não gostava de expô-los. "Tenho recebido alguns comentários", disse, abrindo um arquivo em cima da mesa. "Nada oficial, mas estão dizendo que há uma situação delicada envolvendo sua família. Postagens em redes sociais, menções ao seu nome. Sabe do que estou falando?" Respirei fundo e mantive o tom controlado. "Sim, senhor. Assunto particular. Já está sendo resolvido." Ele assentiu, aliviado por eu ter poupado explicações. "Confio que não vai interferir no serviço. Você tem histórico exemplar, só... Cuidado com o que vaza pra fora. As pessoas falam, e a gente sabe como a imagem pesa pra uma mulher de farda." Saí da sala com o coração apertado. Eu estava acostumada à pressão, mas aquele tipo de exposição era diferente. No campo de batalha, você sabe quem é o inimigo. Aqui, o inimigo usava sobrenome igual ao meu. Caminhei pelo pátio, o sol refletindo no chão polido, e senti o peso da farda sobre os ombros de um jeito novo. Não era o peso físico do tecido, mas o moral. A farda sempre me deu orgulho. Era o símbolo da minha conquista. A prova de que uma mulher podia chegar onde diziam que ela não devia estar. Mas naquele dia, ela parecia uma armadura trincada. Porque por dentro eu sabia. O ataque não vinha de fora. Vinha de casa. As horas se arrastaram em silêncio. Na pausa para o almoço, sentei sozinha no refeitório. O som dos talheres, das bandejas sendo empurradas, das vozes baixas em conversa, tudo parecia distante. Lembrei de quando comecei a servir, ainda nova, cheia de certezas e energia. Lembrei da primeira vez que vesti a farda, da sensação de pertencimento, do orgulho no olhar da minha mãe. Um orgulho breve, que depois desapareceu quando percebeu que ser militar significava, na prática, ser diferente do que ela sonhava para mim. Ela queria uma filha normal, casada, com filhos e jantares de domingo em família. Em vez disso, eu me tornei alguém que se acostumou a comer sozinha e a dormir de botas ao lado da cama, pronta para sair a qualquer hora. Aquela solidão, antes confortável, começou a doer. Era como se o escândalo familiar tivesse me colocado sob uma lupa, e tudo o que eu era, mulher, militar, filha, estivesse sendo examinado e questionado. No quartel, esperavam perfeição. Em casa, esperavam submissão. Em nenhum dos dois lugares eu podia simplesmente ser humana. Quando percebi isso, entendi por que a farda pesava tanto. Ela não era só um uniforme. Era a fronteira entre o que eu precisava parecer e o que eu realmente sentia. À noite, de volta em casa, sentei na varanda, a xícara de café fumegando entre as mãos. O portão seguia trancado, as travas novas brilhando sob a luz do poste. A cidade dormia, mas minha mente continuava em marcha. Pensei na conversa com o tenente, nas postagens, nos olhares, e me perguntei quantas vezes uma mulher fardada precisa provar que não é uma ameaça. A sociedade gosta de ver mulher com uniforme enquanto ela sorri nas campanhas publicitárias. Mas quando ela decide ter voz própria, vira incômodo. E eu era, sem dúvida, um incômodo. Uma filha que disse não a um pai controlador.
Uma esposa que não se calava diante do abuso disfarçado de tradição. Uma militar que escolheu a honra em vez da aparência. Os dias seguintes foram duros. Fui transferida temporariamente para coordenar o treinamento de novos recrutas. A rotina intensa ajudava a silenciar o ruído mental. Eu comandava as formações com o mesmo tom firme de sempre, mas agora havia algo novo em minha postura. Um olhar mais frio, mais centrado. O passado tentava me puxar, mas eu o mantinha no perímetro de segurança, do lado de fora da mente. Ainda assim, as lembranças insistiam em atravessar a linha. Em uma das tardes de treinamento, enquanto o sol queimava forte e os recrutas corriam sob o meu comando, um deles, garoto jovem, talvez com idade próxima à que eu tinha quando comecei, se aproximou no intervalo e perguntou: Sargento, é verdade o que falam? Que a senhora mandou prender o próprio pai? Eu parei, olhei para ele por um segundo e percebi que não havia malícia na pergunta, apenas curiosidade ingênua. Respirei fundo e respondi: Não, soldado. Eu só fechei a porta para quem confundiu amor com domínio. Ele assentiu, sem entender completamente, mas com respeito. Sim, senhora. E voltou ao treino. Fiquei olhando ele se afastar e pensei em como as histórias ganham vida própria quando o silêncio não as corrige. Mas decidi que não explicaria mais nada a ninguém. Às vezes, deixar que pensem o que quiserem é mais eficiente do que tentar convencer. No fim do expediente, o tenente me chamou novamente. Disse que admirava minha postura, que nem todos aguentariam tamanha pressão com essa calma. Eu apenas respondi: A gente só desaba quando confunde disciplina com fraqueza, senhor. Ele sorriu de leve. Continue assim. Saí dali com o orgulho silencioso de quem sabe que, mesmo sendo alvo de rumores, mantém o nome limpo nos registros oficiais. No papel, eu era impecável. E no fundo, isso bastava. Em casa, meu marido notava minha exaustão, mas sabia que eu não falava quando a mente ainda estava em batalha. Ele me deixava no meu silêncio, apenas acendia o abajur e preparava o jantar. Às vezes, eu o observava de longe e pensava em como é raro encontrar alguém que entende o valor de não perguntar. Foi numa dessas noites que ele me disse algo que nunca esqueci. Você é mais forte que eles porque aprendeu a obedecer, e mesmo assim, soube a hora de desobedecer. A frase ficou martelando na minha cabeça por dias. Obedecer e desobedecer. As duas faces da mesma moeda que definem a sobrevivência de quem serve, e ao mesmo tempo, luta para não perder a própria essência. As semanas foram passando, e o escândalo online começou a perder força. As postagens sumiram das timelines, os comentários cessaram e o burburinho diminuiu. Mas eu sabia que silêncio, no caso da minha família, nunca significava trégua, apenas recuo. O que me restava era fortalecer as defesas e me preparar para o próximo ataque. Comecei a guardar cópias de tudo: e-mails, prints, registros de ligações, documentos de propriedade. Um hábito que muitos chamariam de paranoia, mas que para mim era apenas protocolo. Em guerra, a prevenção é mais eficaz que o heroísmo. Numa tarde chuvosa, quando voltei do serviço, encontrei outro envelope no portão. Dessa vez, sem nome, apenas o papel molhado e a caligrafia irregular. Dentro, um recorte impresso de uma postagem antiga minha, acompanhada de uma frase rabiscada em caneta. A farda não vai te proteger do sangue. Eu segurei o papel por alguns segundos, observando a tinta borrada pela chuva, e então o rasguei em 4 pedaços. Joguei no lixo, lavei as mãos e sentei na sala em silêncio. Não era raiva o que eu sentia, era cansaço. Um cansaço que só quem vive entre duas lealdades, a da instituição e a da família, entende. Naquela noite, enquanto olhava a farda pendurada na cadeira, percebi o quanto ela refletia tudo o que eu estava me tornando. Resistência. Ela já não era apenas símbolo de dever, era escudo contra tudo que tentava me fazer sentir pequena. E, ao mesmo tempo, era a lembrança de que disciplina demais pode se tornar prisão. O sangue da família me feriu, mas foi a farda que me ensinou a estancar o corte. Aprendi que, às vezes, ser mulher e militar é carregar 2 guerras ao mesmo tempo. A de fora, travada com protocolos, e a de dentro, travada com lembranças. A primeira termina com o som da corneta, a segunda, nunca. E foi ali, sozinha na sala, ouvindo o som distante da chuva batendo no telhado, que entendi o verdadeiro peso da farda.
Não é o tecido, é a história que ela carrega. A farda não me separava da minha família. Eles é que não suportavam ver que ela me libertou. A vida parecia ter voltado ao eixo. Ou talvez eu apenas tivesse aprendido a viver em alerta. A rotina seguia silenciosa, controlada, metódica. Eu acordava antes do sol, preparava o café, revisava relatórios, arrumava a cama com precisão quase militar. Tudo no mesmo compasso. O corpo em disciplina, a mente em vigilância. O escândalo online havia morrido naturalmente, como morrem as polêmicas sem combustível. Os comentários cessaram, as mensagens sumiram, e até os olhares curiosos no quartel diminuíram. Aparentemente, o mundo havia se esquecido de mim. Mas o esquecimento, eu sabia, é apenas o disfarce da vingança. Quando o inimigo silencia, é porque está planejando o próximo passo. E ele veio. Numa tarde cinzenta de sexta-feira, quando o céu pesava como chumbo e o ar cheirava a tempestade, a campainha tocou. 1, 2, 3 vezes. O som insistente cortou o silêncio da casa como um alarme de emergência. Meu marido estava de serviço, e eu sozinha. Olhei pela câmera do portão, e o coração congelou por um segundo. Meu pai, o mesmo homem que jurou não voltar, agora em pé, do outro lado do portão, com a postura de quem vinha cobrar uma dívida antiga. O rosto dele estava mais envelhecido, os cabelos ralos, mas os olhos, aqueles olhos frios e calculistas, continuavam os mesmos. E atrás dele, estacionada na calçada, uma viatura da polícia. Por um instante, achei que fosse coincidência, mas o instinto não erra. Ele estava acompanhado. 2 policiais fardados conversavam perto do carro, observando a cena de longe, atentos, mas sem interferir. Peguei o celular, iniciei a gravação e respirei fundo. A voz dele veio pelo interfone, grave e controlada. Helena, abre. Eu não vim para brigar. Respirei fundo e mantive o tom neutro. O senhor está acompanhado, pai. O que quer? Houve um breve silêncio antes da resposta. Só pegar o que é meu. Tenho coisas aí dentro. E quero resolver civilizadamente antes que piore. Civilizadamente. A palavra saiu da boca dele como um desafio. Eu sabia o que significava. Uma tentativa de se fazer de vítima, de inverter o papel. Foi sempre assim. Quando eu era criança, ele gritava, e quando eu chorava, dizia que eu o estava provocando. Quando cresci, ele me chamava de ingrata por não reconhecer tudo o que ele fez. O padrão era o mesmo. Ele agia, eu reagia, e a culpa caía sobre mim. Só que dessa vez, eu não reagiria. Abri o portão, mantendo o celular gravando discretamente. Os 2 policiais se aproximaram, e meu pai, com um falso sorriso, acenou para eles. Boa tarde, senhores. Essa é minha filha. Eu só quero pegar meus pertences pessoais. Documentos antigos, uns papéis, nada demais. Um dos policiais se dirigiu a mim. Senhora, o senhor aqui nos procurou dizendo que havia pertences dele neste endereço. O ideal seria resolverem de forma amigável. A senhora autoriza a entrada dele? Eu mantive a postura, a voz firme, e sem alterar o tom respondi. Não, senhor. Esta casa é de minha propriedade exclusiva. Tenho todos os documentos, inclusive registro em cartório. Nenhum pertence dele está aqui, e não há mandado judicial que autorize entrada. Portanto, por respeito a mim e à lei, peço que o senhor mantenha distância. O policial assentiu. Tudo bem, senhora. O procedimento é simples. Sem mandado, não há entrada. Olhou para o meu pai, que já começava a ficar vermelho de raiva. O senhor entendeu? Ele tentou disfarçar, mas o olhar de fúria era evidente. Entendi, respondeu, forçando o tom calmo. Mas é triste ver uma filha tratar o próprio pai assim, diante da polícia. O que vão pensar da senhora fardada, destratando um homem idoso? Aquela frase, dita com precisão cirúrgica, era o golpe que ele planejava desde o início. Ele não veio buscar nada, veio me expor. E a plateia dele era a autoridade uniformizada. Olhei firme para os policiais. Senhores, com todo respeito, esta é uma tentativa de provocação. O senhor sabe que eu sou militar, sabe o quanto prezo pela hierarquia, mas também aprendi que autoridade não é abuso, e que respeito não é submissão. O mais velho dos 2 acenou positivamente, visivelmente constrangido. Senhora, compreendo. O senhor, por gentileza, vamos encerrar isso aqui. Mas ele não se movia.
Ficou parado, imóvel, com o olhar fixo em mim, como quem esperava que eu recuasse primeiro. Você acha que é alguém agora, não é? Essa farda te subiu a cabeça. Esqueceu de onde veio. Esqueceu quem te deu o primeiro par de botas. As palavras dele cortavam o ar como lâminas, mas o rosto dele tremia, e naquele tremor havia algo novo, medo. Ele percebia que já não tinha poder sobre mim. Eu, pela primeira vez, estava em posição de comando. Pai, respondi devagar, cada palavra medida. O senhor me ensinou que respeito se conquista, e o senhor perdeu o seu quando tentou invadir minha casa. Ele deu um passo à frente, mas o policial interceptou com um gesto discreto. Senhor, mantenha a distância. O constrangimento era visível. Vizinhos começavam a observar do outro lado da rua. Eu podia sentir o peso dos olhos sobre mim, o julgamento silencioso, a filha que chamou a polícia para o pai, a militar fria que envergonha a família. Mas eu sabia que aquela cena não era sobre eles. Era sobre libertação. Depois de alguns minutos de impasse, o policial mais novo se aproximou do meu pai e disse: Senhor, vamos encerrar por aqui. A senhora não está cometendo crime. Se o senhor acredita ter pertences aqui, deve acionar o caminho legal. Ele respirou fundo, olhou para mim uma última vez e murmurou: Você vai pagar por isso, Helena. As palavras saíram baixas, mas com o mesmo veneno de sempre. Eu não respondi. Apenas virei as costas e entrei. O som do portão se fechando atrás de mim ecoou como uma sentença final. Dentro de casa, encostei na porta e fiquei parada por longos minutos. O corpo tremia, não de medo, mas de exaustão. Era como se toda a energia acumulada nas últimas semanas tivesse se dissolvido de uma vez. Olhei para a sala, tudo no mesmo lugar, o cheiro de café ainda no ar, a luz da tarde entrando pela cortina. E percebi o quão frágil é a sensação de segurança. Você ergue muros, instala câmeras, troca fechaduras, mas o inimigo mais perigoso é o que conhece o caminho de cor, o que já foi recebido com abraço e prato posto à mesa. Sentei no sofá e fiquei olhando o nada. Na parede, a farda pendurada parecia me observar de volta, lembrando-me que eu tinha sobrevivido a batalhas mais duras. Mas havia algo diferente nessa guerra. Nela, não existiam prisioneiros, apenas feridos. E eu começava a entender que, para sobreviver, precisaria aceitar a solidão como aliada. Mais tarde, quando meu marido chegou e ouviu o que aconteceu, o silêncio dele foi longo, pesado. Depois apenas disse: Você fez o certo, mas ele não vai parar. Eu sabia que ele estava certo. Pessoas como meu pai não suportam perder domínio. Elas não aceitam ser ignoradas. Para ele, cada limite imposto era um ataque pessoal, cada não era uma humilhação. E o que eu fiz hoje, fechar o portão na frente da polícia, era a maior de todas as derrotas. Nos dias seguintes, percebi que algo havia mudado. O ar parecia mais leve, mas o cansaço, mais profundo. Era como se, ao expulsá-lo da minha casa, eu tivesse também retirado dele o último resquício de humanidade que ele ainda fingia ter. Ele não me procurou mais, nem por mensagem, nem por telefone, mas o silêncio dele tinha cheiro de pólvora. Eu sabia que não era rendição, era estratégia. Passei a anotar tudo em meu caderno. O dia da visita, os nomes dos policiais, o horário, o diálogo, cada detalhe. Não por vingança, mas por segurança. Porque quem viveu o que eu vivi, aprende que o registro é a arma do inocente. Guardei as anotações junto com o pendrive que continha a gravação. Quando fechei a gaveta, senti o estalo do trinco como uma confirmação. Eu estava protegida, não de ataques, mas de manipulações. Naquela noite, a chuva caiu forte. As gotas batiam no telhado como se quisessem arrancar o passado do concreto. Fiquei deitada, os olhos abertos no escuro, ouvindo o som da água e lembrando das palavras dele. Você vai pagar por isso. Talvez ele tivesse razão. Toda escolha tem um preço, mas eu preferia pagar com solidão do que continuar devendo minha paz. Quando o relógio marcou meia-noite, levantei e fui até a janela. Lá fora, a rua deserta, as luzes dos postes refletindo nas poças d'água. A cidade dormia, e pela primeira vez, eu me senti desperta. A farda pendurada na cadeira parecia diferente agora. Menos peso, mais símbolo. O que ela representava não era apenas hierarquia,
mas resistência. Porque no fim, resistir é isso. Continuar de pé mesmo quando tudo tenta te fazer ajoelhar. O pai que veio com a polícia talvez nunca mais voltasse. Mas, se voltasse, encontraria outra mulher. A mesma filha de antes, mas com a alma forjada em silêncio e aço. E eu, que um dia temi não ser amada, agora sabia. O respeito, quando vem de quem nunca respeitou, é apenas tentativa de controle. E controle, na minha casa, era território inimigo. Na manhã seguinte àquela visita, eu acordei antes do amanhecer, o corpo ainda pesado, a cabeça latejando, mas a mente alerta, como se o sono tivesse sido apenas uma pausa entre turnos. Fiz café em silêncio, o som do líquido caindo na caneca se misturando ao zumbido distante da cidade que despertava. O cheiro amargo me trouxe de volta à rotina, mas o gosto parecia diferente. Era o gosto da certeza de que algo havia mudado definitivamente. O confronto com meu pai, diante da polícia, não foi o fim de uma briga, foi o início de uma operação, e eu sabia, no fundo, que precisava tratá-la como tal. Passei as primeiras horas da manhã revisando cada detalhe do que havia acontecido. Peguei o caderno onde anotei os horários, as falas, os nomes dos policiais, e reli tudo com a atenção de quem faz relatório de campo. Era isso agora, eu contra a narrativa dele. E no campo da manipulação, quem vence não é quem grita, é quem tem provas. Eu teria todas. Peguei o celular, conectei ao computador e salvei as gravações da câmera de segurança, as mensagens, as ligações. Criei uma pasta nomeada Dossiê Defesa Pessoal. Dei um leve sorriso ao perceber o quanto aquele nome soava irônico. No quartel, defesa pessoal era o treinamento físico. Aqui, era sobrevivência emocional e legal. Enquanto o computador processava os arquivos, uma lembrança antiga me atravessou. Lembrei do dia em que, ainda jovem, precisei preencher meu primeiro relatório disciplinar. Meu instrutor olhou para mim e disse: "Soldado, o papel não sente medo. Ele registra a verdade." Naquele momento, eu entendi o que ele queria dizer. Agora, anos depois, essa frase se tornava quase um mantra, porque eu sabia que, se as coisas evoluíssem, e elas iriam evoluir, o papel seria meu aliado. Meu marido chegou do turno matinal pouco depois das 8. Eu estava sentada à mesa, rodeada de papéis e pastas. Ele olhou a cena, entendeu sem precisar de explicação, e apenas disse: "Então começou." Assenti. Começou. Ele puxou uma cadeira, sentou, e ficou em silêncio. Aquele silêncio cúmplice de quem entende que a melhor forma de ajudar é não interferir. Nos dias seguintes, transformei a casa em quartel. Documentos organizados, datas registradas, tudo etiquetado. Cada ligação, cada mensagem, cada contato suspeito ia direto para o arquivo. Eu sabia que para pessoas como meu pai, que viviam de distorcer os fatos, a verdade não era suficiente. Ela precisava estar impressa, assinada, datada, comprovada. Então eu passei a registrar até o que parecia insignificante. Um telefonema sem fala, uma carta no portão, uma tentativa de ligação em horário estranho. Tudo ia para o caderno, tudo com hora, dia e contexto. No meio dessa rotina metódica, percebi que havia algo quase terapêutico naquele processo. Organizar o caos me devolvia o controle que ele tentou arrancar de mim. Não era sobre vingança, era sobre sobrevivência, era sobre transformar dor em estrutura. E de alguma forma, isso me lembrava por que entrei na vida militar, porque sempre acreditei que ordem é a forma mais silenciosa de resistência. Na quarta-feira, fui até a delegacia. O policial que atendeu olhou os documentos com atenção. "A senhora quer registrar boletim?" "Por enquanto não. Só quero deixar constar." Ele assentiu, fez algumas anotações e disse: "A senhora parece saber o que faz." Eu sorri de leve. Aprendi a nunca subestimar quem me ameaça em silêncio. Ele carimbou o papel e me entregou uma cópia. O som seco do carimbo foi, para mim, mais satisfatório do que qualquer pedido de desculpas que meu pai pudesse um dia oferecer. De volta para casa, imprimi as cópias do registro e guardei na pasta principal. Ao lado, coloquei uma cópia da escritura do imóvel e os comprovantes bancários que mostravam cada centavo que investi naquela casa. Quando fechei o zíper da pasta, senti o mesmo tipo de segurança que sinto ao fechar o coldre depois de uma missão. Tudo estava sob controle.
Pelo menos por enquanto. Mas o silêncio deles não durou muito. Na sexta-feira, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi por instinto e ouvi uma voz feminina, fria, profissional. Senhora Helena, aqui é do escritório do Dr. Carvalho. Seu pai solicitou representação jurídica. Ele afirma que possui bens pessoais ainda em sua residência. Precisamos agendar uma visita para a conferência. Respirei fundo. O golpe era previsível. Diga ao seu cliente que ele está livre para solicitar o que quiser judicialmente. Até lá, nenhuma entrada será permitida. Antes que ela respondesse, finalizei a ligação. Anotei hora, data e a frase exata dita por ela. Tudo registrado. O ataque viria pela via legal agora. Era esperado. Homens como meu pai, quando não podem vencer pela moral, apelam para o papel timbrado. Mas ele esqueceu que eu também sabia lidar com documentos. E dessa vez, eu não era mais a filha que chorava. Era a sargento que redige relatórios e planeja contra-ataques com precisão. Nos dias seguintes, as mensagens voltaram a chegar, mas agora em tom mais disfarçado. Tias, primos, até conhecidos distantes enviavam recados com tentativas de apelo emocional. Seu pai tá sofrendo, Helena. Ele só quer as coisas dele. Isso não é jeito de tratar família. Era quase um coral desafinado repetindo a mesma melodia. Eu lia tudo com calma, registrava e apagava. Nenhuma resposta, nenhum desabafo. A cada nova tentativa de contato, eu sentia a força do meu silêncio se consolidar. Numa tarde chuvosa, sentei diante do computador e abri o e-mail. Escrevi uma mensagem curta para o meu advogado de confiança, um capitão reformado que eu conhecia desde o início da carreira. Expliquei a situação, anexei os registros e escrevi apenas: não quero guerra, mas quero estar pronta se ela vier. Em menos de 1 hora, ele respondeu: entendido, vou cuidar disso com calma. E lembre-se, quem tem prova não precisa pressa. Aquela frase ficou ecoando em mim. Eu sabia que ele estava certo. A pressa é o erro de quem age com raiva. E eu não estava mais com raiva. Estava lúcida. Nos dias que se seguiram, comecei a sentir algo que há muito não sentia: paz. Uma paz estranha, mas sólida. Não porque a situação estivesse resolvida, mas porque, pela primeira vez, eu sentia que estava à frente. As emoções deles não me comandavam mais. E perceber isso foi quase como respirar depois de longos minutos submersa. Numa dessas manhãs, ao tomar café, lembrei de uma frase que meu pai dizia quando eu era criança: quem controla a história, controla o poder. Ele usava isso para justificar suas mentiras, suas manipulações. E agora, eu via o quanto era verdade. Só que o controle da história, desta vez, estava comigo. Eu tinha a versão completa, documentada, datada, incontestável. Ele tinha apenas o discurso vazio da vítima. Comecei a imprimir algumas páginas e organizá-las em ordem cronológica. Era um ritual. Cada folha colocada em seu lugar representava um pedaço da minha libertação. Quando terminei, fechei a pasta e escrevi na capa, com caneta preta: Dossiê Helena, versão oficial. Olhei para aquilo e sorri. Porque, no fundo, era mais do que um arquivo. Era um símbolo. A prova de que, mesmo depois de ser ferida, humilhada e traída, eu ainda podia escolher como minha história seria contada. E dessa vez, não seria por ele. À noite, enquanto a casa mergulhava no silêncio e o som da chuva voltava a cair no telhado, pensei no que aquele dossiê representava. Não era um plano de vingança, mas de defesa. Não um ataque, mas uma fronteira. Eu não precisava destruir meu pai. Só precisava garantir que ele nunca mais pudesse me destruir. Fechei o notebook, desliguei as luzes e fui até a varanda. O vento trazia o cheiro da terra molhada. Olhei para o portão, firme, trancado, e senti que pela primeira vez em anos, aquele lugar era de fato meu. Não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Era meu território, minha fortaleza, meu quartel. E ali, sob a luz fraca do poste, entendi que o verdadeiro poder não é o de atacar, mas o de se manter de pé, silenciosa, enquanto o inimigo se afoga no próprio barulho. Quando entrei de volta, olhei para a farda pendurada na cadeira e senti orgulho, porque em tempos de guerra emocional, a estratégia mais inteligente é saber que a dignidade é a última linha de defesa, e a minha estava intacta.
Os dias seguintes foram marcados por um silêncio diferente. Não o silêncio tenso da espera, mas o silêncio limpo, que vem depois da tempestade. O dossiê estava pronto, os registros guardados, a rotina em ordem. Eu sentia que, de alguma forma, a guerra tinha mudado de fase. Ele, meu pai, ainda existia em algum lugar, respirando raiva e frustração, mas já não conseguia atravessar as paredes do meu mundo. O que antes era medo, agora era distância. E distância, aprendi, é a forma mais segura de justiça. Naquela semana, voltei a ter tempo para pequenas coisas. Comecei a cuidar do jardim que estava abandonado. Arrumei o armário, limpei o que estava parado há meses. Coisas simples, mas com um sentido novo. Quando varri o quintal e senti o cheiro da terra, percebi que aquela casa, o mesmo espaço que um dia serviu de cenário para tantas lágrimas, agora parecia respirar comigo. Cada canto tinha deixado de ser lembrança e virado conquista. O portão trancado não era prisão, era fronteira. E dentro dela, pela primeira vez, eu mandava. Meu marido notava a mudança. Ele dizia que eu estava diferente, mais calma, mais leve. Talvez porque, depois de tanto tempo, eu finalmente havia entendido que a farda que eu vestia no trabalho não era a única que me protegia. A disciplina, o método, a rigidez, tudo aquilo que aprendi servindo, também me salvava na vida civil. O mesmo foco que usei para passar em provas, marchar sob sol escaldante e suportar vozes que me mandavam calar, agora servia para reconstruir meu silêncio sem culpa. Mas, como sempre, o passado encontra um jeito de testar o equilíbrio. Na quinta-feira daquela semana, enquanto revisava alguns relatórios no computador, o telefone tocou. Era um número familiar demais para ignorar. Reconheci os 3 primeiros dígitos e soube, antes de atender, que vinha de casa, ou do que restava dela. Atendi. Helena, sou eu, a voz do meu irmão, arrastada, quase sem energia. Pai tá no hospital. Por um segundo, o corpo reagiu antes da mente. Senti o estômago se contrair, o coração bater mais forte. O que houve? Perguntei. Crise de pressão. Passou mal depois de discutir com os parentes. Tá pedindo pra te ver. Aquela última frase ficou suspensa no ar. Tá pedindo pra te ver. Era o tipo de armadilha emocional que eu conhecia bem. A culpa disfarçada de afeto. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Do outro lado da linha, ele esperava. Helena, eu escutei. Respondi. Mas por que ele quer me ver agora? Não sei. Ele respondeu, evasivo. Só sei que tá fraco. Se quiser vê-lo, é a hora. A ligação terminou ali. Passei o resto do dia em conflito. Uma parte de mim, a filha, a mulher que ainda guardava memórias antigas, dizia para ir. Outra, mais fria e lúcida, lembrava das ameaças, da humilhação, da polícia no portão. A lembrança dele gritando, "Você vai pagar por isso", ecoava mais alto do que qualquer instinto de piedade. Eu sabia que ir até o hospital seria abrir uma nova brecha. E depois de tanto esforço para fechar as portas, eu não podia me dar ao luxo de escancarar janelas. No final da tarde, sentei na varanda, olhando o céu mudar de cor. O sol descia devagar, tingindo o horizonte de laranja e cinza, e o vento trazia o cheiro do café das casas vizinhas. Lembrei de algo que meu instrutor dizia durante as formações. Antes de agir, visualize a consequência. Se a cena final não for digna, o ato não vale a pena. E eu visualizei. Meu pai no hospital, frágil, fingindo arrependimento, usando a própria fraqueza como arma. Eu me vi lá, sendo filmada por alguém, talvez por ele mesmo, e imaginei a manchete fácil. Filha ingrata, humilha, pai doente. Não iria. Naquela noite, escrevi mais uma entrada no meu caderno. Recebi ligação do irmão. Pai internado. Pede pra me ver. Decidi não ir. Respeito não é presença, é limite. Fechei o caderno e dormi em paz. Pela primeira vez em meses, dormi 8 horas seguidas. 2 dias depois, o celular vibrava sem parar. Mensagens, ligações, notificações de redes sociais. Meu nome de novo nas bocas alheias. Helena abandonou o pai. Militar que não tem coração. Nem no leito de hospital ela perdoa. Era o mesmo roteiro, a mesma encenação. Só mudava o cenário. Eu rolei as mensagens e parei em uma publicação feita pelo meu irmão. Uma foto antiga, eu e ele ainda crianças, e a legenda:
Algumas pessoas perdem o direito de se chamar família. Havia mais de 300 curtidas. Li sem raiva, só com um tipo de cansaço que não dói mais. As pessoas só conhecem o enredo que lhes é conveniente. E eu já não precisava ser compreendida, só respeitada. No quartel, o clima voltou a pesar. Alguns olhares, alguns comentários soltos, a velha malícia disfarçada de curiosidade. Mas eu já sabia como lidar. Cada gesto de disciplina, cada relatório impecável, cada ordem cumprida sem falha, era minha forma de resposta. As pessoas esquecem que o silêncio também constrói reputação. E ali, no ambiente onde honra é a moeda de troca, eu não perderia valor por uma narrativa mal contada. Foi numa tarde de inspeção que percebi algo curioso. O tenente, o mesmo que me chamou meses antes para conversar sobre os boatos, me chamou novamente à sala dele. Eu entrei, posição de sentido, esperando alguma nova notícia. Mas ele sorriu, de forma discreta, e disse: Sargento Helena, recebi o relatório do inquérito civil. Está tudo arquivado. Nenhuma irregularidade, nenhuma infração. Caso encerrado. Fiquei alguns segundos em silêncio, sem saber se devia agradecer ou apenas respirar. Ele continuou. E, entre nós, admiro sua postura. Não é todo mundo que mantém a cabeça erguida quando tentam arrastar seu nome pra lama. Parabéns. Saí dali com o coração leve. Não por vaidade, mas por confirmação. Aquele simples caso encerrado era mais do que um termo jurídico. Era o reconhecimento de que eu havia vencido a guerra sem disparar um tiro. Naquela noite, ao chegar em casa, fui até o banheiro e encarei o espelho. Havia um tempo em que eu evitava meu próprio reflexo, porque ver a própria imagem significava encarar as dúvidas, as feridas, as cicatrizes invisíveis. Mas agora, pela primeira vez, olhei e reconheci quem estava ali. O rosto tinha novas marcas, o olhar mais firme, e o sorriso, discreto, contido, era o de quem aprendeu que dignidade não é ausência de dor, é a escolha de não se curvar diante dela. Peguei a farda pendurada e passei a mão sobre o tecido. Ela parecia mais leve, não porque o peso da responsabilidade tivesse diminuído, mas porque dentro dela eu me sentia inteira. A farda, que antes era escudo, agora era símbolo. Ela representava não apenas a mulher militar, mas a mulher que aprendeu a obedecer ao comando mais difícil, o da própria consciência. Dias depois, soube por terceiros que meu pai havia recebido alta. Não me procurou. E eu também não procurei saber mais. Entre nós, o silêncio se tornou permanente. Mas não era um silêncio hostil. Era o tipo de silêncio que surge quando dois exércitos finalmente percebem que não há mais território a disputar. Numa manhã de domingo, fui caminhar no parque próximo de casa. O sol filtrava por entre as árvores, e o som dos passos na trilha era quase meditativo. Vi um grupo de jovens soldados fazendo exercício físico, e por um instante me lembrei de mim no início de tudo, cheia de fúria, acreditando que respeito se conquistava na força. Agora eu sabia que o respeito verdadeiro nasce da calma. O tempo ensina isso. Quando voltei para casa, preparei um café e sentei na varanda. O portão continuava o mesmo, firme, trancado, mas agora ele não representava defesa, representava escolha. O mundo lá fora continuava a falar, a julgar, a distorcer, mas eu havia aprendido a arte mais rara de todas, a de não reagir. Olhei para o reflexo no vidro da janela. A mulher que me olhava de volta não era mais a filha rejeitada, nem a militar sobrecarregada, nem a esposa exausta de provar seu valor. Era uma mulher inteira, que aprendeu a se bastar. E naquele momento entendi. Respeito não é algo que os outros te dão. É algo que você vê quando se encara e finalmente reconhece quem é. O espelho, pela primeira vez, me devolveu paz. O tempo passou com a lentidão calma das coisas que, enfim, encontram lugar. As semanas seguintes à alta do meu pai foram silenciosas, como se a vida tivesse decidido se reorganizar em torno daquilo que sobrou. Eu voltei à rotina com a serenidade de quem cumpriu uma missão difícil e sobreviveu. O quartel, a casa, o jardim, tudo parecia mais leve, mais limpo. O ruído das vozes externas já não atravessava as paredes, e o eco do passado se dissolvia um pouco mais a cada amanhecer. Era como se o ar tivesse mudado de densidade, mais fácil de respirar.
Não porque o mundo ficou menos cruel, mas porque finalmente eu aprendi a respirar sozinha. Naquela fase, comecei a sentir uma necessidade estranha de arrumar o que estava parado. Não falo de limpeza doméstica, mas da arrumação simbólica, a das memórias. Fui abrindo gavetas, pastas, caixas antigas e revendo o que ainda ocupava espaço sem propósito. O processo foi quase cirúrgico. Encontrei cartas que minha mãe havia escrito quando eu ainda estava no curso de formação, bilhetes de aniversário do meu irmão, fotos antigas de um tempo em que a palavra família ainda não doía. Olhei cada uma com um misto de saudade e lucidez. Nenhuma raiva, apenas constatação. Era como ver uma antiga farda de campanha. Serviu bem, protegeu, mas agora está gasta demais para seguir comigo. Decidi que guardaria apenas o essencial. Peguei uma pasta vermelha, a mesma onde guardei o dossiê, e coloquei dentro 3 coisas: a certidão da casa, o documento do meu primeiro soldo e uma fotografia de quando fui promovida a sargento. O resto, deixei ir. Queimei algumas cartas no quintal, assistindo o papel se curvar, virar cinza e desaparecer com o vento. Cada faísca que subia no ar parecia levar embora um fragmento de culpa. Foi nesse processo que percebi algo curioso. O silêncio que eu tanto temi no início, agora era meu aliado. Ele me acompanhava pela casa, preenchia os cômodos sem pesar. Eu não precisava mais de ruídos para me sentir viva, nem de provas para me sentir certa. O silêncio, aquele mesmo que um dia foi castigo, agora era liberdade. Numa manhã de domingo, recebi uma mensagem inesperada. Era do meu irmão. Curta, sem dramatização. Pai pediu para você ir ver ele. Tá com saudade. Li a mensagem 1, 2 vezes. Não senti raiva, nem piedade. Apenas um cansaço tranquilo. Escrevi de volta. Espero que ele esteja bem, mas algumas visitas a gente faz só depois que aprende o caminho do respeito. Enviei e desliguei o celular. Era isso. Nenhum discurso, nenhuma emoção pendurada. Na semana seguinte, fui convocada a representar o batalhão em uma cerimônia cívica na capital. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Era simbólico estar ali, de uniforme, com o nome bordado sobre o peito, representando tudo o que construí sozinha. Quando entrei no pátio e ouvi o som da banda militar, aquele ritmo firme e preciso, senti uma espécie de reencontro. Cada passo ecoava dentro de mim como um lembrete. Tudo o que perdi, eu mesma substituí por estrutura. O que o sangue tentou destruir, a farda reconstruiu. Durante o discurso do comandante, ele mencionou o valor da integridade. Disse algo que ficou gravado. A farda é o espelho da alma. Se ela pesa, é porque quem a veste esqueceu quem é. Naquele momento, olhei para o brasão costurado no meu ombro e percebi que pela primeira vez em muito tempo, ele não pesava. Era apenas tecido, mas tecido que carregava a minha história. Após a cerimônia, um dos oficiais mais antigos se aproximou de mim. Era um homem que eu sempre respeitei, conhecido pela franqueza. Sargento, ouvi falar do que passou e vi como continuou de pé. Isso é raro. Eu apenas respondi. A gente aprende a não cair quando entende que o chão nem sempre é punição. Ele sorriu, apertou minha mão e disse: continue assim. Quem mantém o nome limpo carrega a farda com leveza. Aquela frase me acompanhou pelo resto do dia. Voltei para casa com a mente quieta e a sensação de que, enfim, tudo estava no lugar. O portão, o jardim, o som distante do trânsito. Tudo fazia parte de um novo equilíbrio. Ao entrar, olhei para a parede da sala e percebi que ali faltava algo. Um espaço vazio entre 2 molduras. Peguei uma foto antiga. Eu, no dia da formatura militar, o olhar firme, o cabelo preso e um orgulho quase tímido, e pendurei no centro da parede. Abaixo dela, colei uma pequena placa metálica, mandada fazer em uma loja simples da cidade. Helena Duarte, mulher, militar, inteira. Enquanto pendurava, percebi que era mais do que uma decoração. Era uma declaração. Durante anos, deixei que o sobrenome fosse um peso, uma herança forçada, uma âncora. Agora ele era só isso, um nome. Um conjunto de letras que me identificava, não que me definia. A farda me ensinou o resto. Que caráter não se herda, se constrói. À noite, sentei no sofá com uma xícara de chá e observei o reflexo da foto na janela. O espelho da sala mostrava 2 imagens.
a do passado, emoldurada, e a minha, agora, mais serena, mais inteira. O tempo havia feito o que o confronto nunca conseguiu: me curar. Meu marido chegou tarde, cansado do serviço. Quando me viu ali, imóvel, perguntou se eu estava bem. Eu sorri. Pela primeira vez, sim. Ele se sentou ao meu lado, pegou minha mão e ficou em silêncio. Era o tipo de silêncio confortável, o mesmo que precede um amanhecer. Dias depois, recebi uma notificação do advogado. O processo movido por meu pai havia sido arquivado por inconsistência de provas. Ele havia tentado reabrir o caso, mas a própria justiça reconheceu o óbvio. Nada existia além de acusações vazias. Enviei um e-mail de agradecimento curto, objetivo. E naquele instante percebi que pela primeira vez a palavra arquivado soava bonita. Era o fechamento de um ciclo. No fim daquela semana, resolvi visitar o litoral. Peguei estrada sozinha, sem destino exato, só com a vontade de ver o mar. Dirigir sempre foi meu modo de pensar. A estrada reta, o som do motor, o vento entrando pela janela, tudo se mistura e vira um tipo de oração. Cheguei a uma cidade pequena, de ruas tranquilas e cheiro de sal. Encontrei uma pousada simples e fiquei ali por 2 dias. Caminhei descalça na areia, sentei perto das pedras e deixei o barulho das ondas preencher o espaço que antes era ocupado por vozes antigas. O mar tem um jeito próprio de lembrar a gente de quem somos. Pequenos, mas infinitamente capazes de recomeçar. Lembrei de tudo o que vivi, de cada humilhação transformada em estratégia, de cada lágrima engolida, de cada palavra que escolhi não dizer. E percebi que, se a vida fosse uma operação, essa seria a etapa final, a de recolher as armas e voltar para a base. Quando voltei para casa, abri a janela do quarto e deixei o vento entrar. A luz da manhã tocava a farda pendurada na cadeira e o tecido balançava de leve. Fui até ela, peguei e dobrei com cuidado. Depois, olhei para o nome bordado no peito, Sajtagh Duarte, e passei o dedo por cima, devagar, sentindo o relevo das letras. Era o meu nome, o mesmo que um dia tentaram manchar, agora limpo, forte, inabalável. Entendi então que a farda e o nome eram a mesma coisa. Ambos só pesam quando a gente esquece o motivo de usá-los. E eu lembrava. Lembrava de cada noite em claro, de cada porta trancada, de cada vez que precisei escolher a honra no lugar do perdão. Lembrava e, pela primeira vez, sentia gratidão. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Por instinto, não atendi. Esperei o toque parar. Depois de alguns segundos, uma mensagem chegou. Ele perguntou de você hoje. Nenhum remetente identificado. Li e apaguei. O ciclo estava encerrado. Sentei novamente na varanda, com a xícara entre as mãos, e observei o portão. As travas novas refletiam a luz do entardecer. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez, não havia tensão no ar, nem medo, nem expectativa. Apenas presença. Eu estava ali, inteira, e isso bastava. Peguei o caderno que usava desde o início e escrevi as últimas linhas. A família tentou me quebrar. A farda tentou me endurecer. Mas no fim, o que me salvou foi o que aprendi com ambas. Manter-me de pé. O nome continuou o mesmo. Só o significado mudou. Fechei o caderno e, sem pressa, levantei. A vida seguia. E eu também. Com meu nome, minha farda e uma paz que ninguém mais tinha o poder de invadir.